Alberto, assim, uma pergunta pra gente começar aqui, né, Grazi? Sim. Começar essa conversa. Como é que a gente constrói, de fato, uma vida que eu possa chamar de uma vida que vale a pena, de fato, ser vivida? Porque eu acho que a gente vive um momento também onde a gente tá vivendo porque o corpo tá funcionando, a gente tá respirando, mas parece que a gente não tá vivendo, a gente tá meio que sobrevivendo. E isso não necessariamente é uma vida que vale a pena, né? Você já está trazendo à tona aí talvez uma das grandes perguntas que a gente encontra desde dos mais antigos textos religiosos, filosóficos, né? Se eu não me engano foi Sócrates que falava que uma vida não refletida é a vida que não vale a pena ser vivida. E eu acho que tem muito a ver com isso. O próprio, se a gente vai lá para o livro de Eclesiastes, né? O grande questionamento é esse. Qual o sentido de tudo? Né? Por que viver? E tem a ver com o quê? Com a gente ter a capacidade de viver a nossa vida de tal forma que a gente dê significado a ela. Não somente a vida como um todo, e essa é uma coisa muito comum quando a gente fala de propósito, de sentido. Às vezes a gente pensa só no macro, no sentido da vida como um todo, no propósito final da existência, mas dizer se a vida vale a pena ou não tem a ver só com isso, com o destino final, né? O que vai ser, né? Depois que tudo isso acabar. Tem a ver com o que eu faço a cada dia. Então, no dia de hoje, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer hoje? Como eu vou viver minha vida hoje? Como eu vou me conectar com as pessoas? Como eu vou ser útil a alguém? Como eu vou fazer coisas das quais eu também me agrade e que sejam proveitosas para quem estiver ao meu redor? Quando a gente começa a ser capaz de responder essas perguntas, cujas respostas às vezes estão nas pequenas coisas e são possíveis para qualquer pessoa. Sim. Desde um presidente da República, dos países mais importantes do mundo, até uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela do dia a dia, cuidando de uma casa, ensinando ou fazendo qualquer outro trabalho, a resposta cabe. Porque se a pessoa está fazendo algo, envolvida com aquela tarefa, ela consegue dar um significado para aquilo, a vida dela já tem sentido. Ser útil, né? Já acaba sendo uma coisa que tem sentido, né? Você ser útil para quem tá perto de você ser útil no seu dia a dia, você conseguir, né, ajudar as pessoas ali no dia a dia mesmo. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas, Alberto, eu penso assim, a gente não nasce sabendo, né? Qual que é essa vida que vale a pena ser vivida? A gente vai construindo isso. E eu percebi, assim, na minha vida que chega um momento que você para e fala, não, peraí, será que tá fazendo sentido? Será que vale a pena mesmo? Essa é uma questão que Por que eu vem... tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, né? parece que tá faltando alguma coisa e tal. Aí, eu me pergunto assim, tem um momento na vida que isso acontece. Acho que quase com todas as pessoas, né? Eu fui uma pessoa que mudei de rota completamente. Mas qual que é o sinal que a gente consegue ter, assim, pra recomeçar, pra mudar? Na minha vida, por exemplo, foi quando meu pai faleceu. Que eu parei e falei, não, peraí, quem sou eu? O que eu tô fazendo até aqui? Porque meu pai era minha referência de estudo, de trabalho, de fazer as coisas pra agradar meu pai, porque ele era assim, né, tudo pra mim. Aí meu pai faleceu, eu falei, não sei quem eu sou mais. E até então eu tava fazendo direito, né, tava fazendo a faculdade inclusive que ele queria, que ele gostava e tal. E tava muito feliz e satisfeita. Mas aí meu pai faleceu, tudo perdeu sentido pra mim. E foi aí que eu recomecei, do zero. Né? Hoje eu construí uma vida completamente diferente do jurídico, né, que eu era antes. E foi o meu start, assim, não quero isso, vou mudar, vou pra saúde, qualidade de vida, estilo de vida, porque é o que eu já gostava, né? Por um momento eu desviei o caminho por causa do meu pai, não percebi isso no meio do caminho, mas eu tive, assim, um sinal. Não é isso que eu quero, isso não sou eu. E como que eu sei? Qual que é o sinal, né? Tomara que não precise morrer, falecer ninguém da sua vida pra você falar, não, peraí, não tô vivendo a vida que vale a pena ser vivida. Qual Então, que é o sinal? momentos traumáticos, eles podem servir como sinais. Então, às vezes é um adoecimento, Sim. a pessoa que passa por uma situação de quase morte, e aí ela para refletir na sua vida. Pode ser uma perda, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser perder um emprego. Esses momentos assim traumáticos ou momentos importantes que não são necessariamente traumáticos, por exemplo, o nascimento de um filho, um casamento, uma realização profissional, eles podem sim proporcionar, mas não necessariamente. E muitas vezes a gente tem que pensar que às vezes até a pessoa viver uma grande situação na vida
já se passou muito tempo. Então não é que algo acontece já numa época da vida propícia para ela seguir um outro caminho. E é muito fácil a gente cair vamos dizer, num piloto automático. Porque a gente tem os padrões, ainda mais se a gente está falando de diferentes contextos, cada país, cada cultura, uma religião específica. Você tem ali um pouco do roteiro, aquilo que é esperado para a vida de alguém. E aí você tende a viver seguindo esse roteiro. Mas o roteiro não funciona para todo mundo. É verdade. Então, às vezes, na busca desse roteiro, a pessoa, quando ela menos percebe, ela fala assim, puxa, não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Porque ela foi seguindo essa direção sem questionamento. Então, uma das primeiras coisas que nos ajuda é o questionamento. Independente das coisas estarem boas, ruins, de um trauma, de uma coisa boa que me aconteceu, é a gente olhar para a própria vida e avaliar por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo, eu estou feliz nessa situação que eu estou vivendo, se eu estou, por quê, se eu não estou, também por quê. É claro que a psicoterapia, quando a pessoa vai fazer terapia, isso meio que obriga a pessoa a ter esses questionamentos. Eu gosto de dizer que o melhor presente que um pai pode dar para um filho é mandar ele fazer psicoterapia em algum momento da vida. Preferencialmente ainda ali na adolescência, porque às vezes a gente pensa que a psicoterapia é algo só para um momento de crise. E é claro que na crise a psicoterapia é fundamental, ela ajuda muito. Mas se a gente pudesse ter a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento, de reflexão, antes de ter uma situação mais traumática, seria melhor. Então, é um dos recursos que pode ajudar. Mas outras formas de autoconhecimento também. Então, muitos livros, tem gente que gosta de, às vezes o pessoal da área da psicologia, de, por exemplo, lançar um olhar crítico sobre o que eles chamam de autoajuda. Como se fosse algo ruim. E não é, pelo contrário. Jamais. A autoajuda e os livros de autoajuda, muitas vezes é tudo de psicologia que uma pessoa vai ter acesso na vida. Então, como você vai dizer que isso não é bom? É bom. E quantas pessoas, através da leitura de um livro ou de uma palestra que elas assistiram, um vídeo, alguém que elas seguem lá na rede social, elas não têm esses insights? Então, tem várias formas aí que acho que podem ajudar alguém a fazer esse questionamento e a, eventualmente, seguir caminhos diferentes. Essa busca mesmo, né? Incessante. Que a gente, às vezes, só tem depois com uma certa idade. Mas eu gostei muito dessa dica, viu? Pros filhos. Muito bom. A psicoterapia pros filhos já, desde cedo. Nem todo mundo gosta ou se adapta, mas pelo menos ter a oportunidade. Encara ali como a gente não coloca, né? Tenta colocar os filhos para o esporte, para aprender um idioma, para ir para uma boa escola. Por que não também colocar ali um tempinho para se conhecer melhor? Ótimo. A gente tá falando sobre sentido da vida e aí, eu não sei se tá muito claro para todo mundo que tá acompanhando a gente, inclusive, porque assim, né, qual que é a diferença entre sentido, propósito, objetivo, sonho, meta? Eu já vi assim, ó, sonhar não adianta. Sonhar você fica viajando, mas você não vai realizar nunca. Enquanto você não tornar esse sonho uma meta, pequenas metas e tudo mais, você não vai conseguir alcançar. Então, o que seria isso, Alberto? Assim, propósito, sentido, onde que o sonho cabe dentro de tudo isso, né? E as nossas metas e os nossos objetivos? Essa pergunta ela é muito boa e é fundamental. Por quê? Tem muitas pessoas falando sobre esses assuntos hoje em dia. Então, a resposta começa por aí. Segundo quem? E eu posso falar da minha referência maior de estudos, que é o pensamento do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que é o autor do livro Em Busca de Sentido. Ele é uma das grandes correntes, obviamente, que a gente tem no mundo hoje de conhecimento sobre sentido da vida e estudo dessa área. Então, a partir dessa corrente de pensamento, pelo menos eu posso estabelecer uma diferença básica entre sentido e propósito, e também uma semelhança. Eu acho que, enquanto semelhança, tanto o sentido da vida quanto o propósito da vida são coisas que preenchem a pessoa. Sim. Que tornam a vida uma vida que vale a pena, que dão um norte, que levam a pessoa a algum lugar. Mas tem uma diferença fundamental. Que quando nós estamos falando de propósito, normalmente estamos falando do quê? De algo daqui para frente. Você está mirando numa direção, você está
na expectativa de chegar em um lugar. A gente pode dizer que pode começar com um sonho. Agora, é fato que se não sai do sonho para a ação prática, é provável que vá ser um sonho a vida inteira. Vai ficar assim naquela coisa hipotética, São né? as ações práticas Platônica. que transformam esse sonho em um propósito de vida, realmente, que a pessoa vai viver a partir daquilo, ela vai buscar aquilo. Mas o sentido da vida, para o Viktor Frankl, não está necessariamente conectado só a coisas que estão no daqui para frente. Uhum. Isso que é interessante. Por quê? Senão, eu teria que dizer que a vida de alguém só pode ter sentido se ela tiver possibilidades no daqui para frente. E como ficaria então o caso, por exemplo, de um doente terminal? A vida dele não tem mais sentido? Porque os propósitos agora se encerraram? Ou um idoso mesmo, alguém que já sabe que está ali no ocaso da vida? Como ficaria nesse caso? Ou ainda, se a gente for falar da experiência que o próprio Viktor Frankl presenciou tantas vezes, prisioneiros de um campo de concentração. Qual é o propósito de alguém ali? É sobreviver mais um dia. Sim. Então isso significa que a vida perde o sentido porque não é mais possível se alimentar propósitos? A ideia do Frankl é que não. A vida pode ter um sentido, mesmo que os propósitos, mesmo que aquilo que está à frente de mim, sejam quase que impossíveis ou inalcançáveis em determinado momento. Porque o sentido não tem a ver só com as tarefas ou com os objetivos que eu posso alcançar, mas tem a ver com a atitude que eu tenho de viver a minha vida como se ela tivesse um significado maior. E mais, ele vai dizer, inclusive, o seguinte, que um idoso, por exemplo, ele pode ressaltar o sentido da sua vida através das lembranças. As coisas boas que ele já viveu, as pessoas que ele já conheceu, os amores que ele teve, os relacionamentos positivos, as amizades que ele cultivou durante a sua vida, a experiência com a família, o trabalho dele. Veja, não são mais propósitos. São coisas que ficaram para trás, são experiências, mas elas também podem ser fontes de sentido para a vida. Ele vai chamar isso de os celeiros do passado. Então, nos celeiros do passado, a gente também encontra fontes de sentido. Acho que a grande diferença é essa. Mas veja, não são coisas contraditórias, são complementares. Então, quando a gente entra nesse assunto, eu, ao invés de entrar assim numa perspectiva de querer classificar, né, e dizer, não, isso aqui tá certo, isso aqui é, ou isso aqui não é, eu entendo que sempre que tem alguém falando de sentido para a vida, de propósito, né, de objetivos, de se viver a vida de uma maneira significativa, independente da nomenclatura que a gente vai dar a isso, só tende a ajudar a pessoa. Só tende a ajudar essa pessoa a viver uma vida melhor, uma vida onde ela esteja mais satisfeita no final das contas.